Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians nessa sexta-feira. Coringão que volta amanhã a treinar. Então, Memphis Depay, será que vai se reapresentar? Se liga só nesse vídeo. E também tem mais resenha com o pessoal do Energia 97, mano, aí, analisando o time do Corinthians, toda essa situação, hein? Então já deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E no Corinthians não é só o Memphis Depay que tem valores a receber. Outros jogadores do elenco corintiano têm situação parecida à do holandês em relação a luvas, premiações e direito de imagem. Quanto ao direito de imagem, que é a maior parte do salário do jogador de futebol, a diretoria corintiana, comandada pelo presidente interino Osmar Stabile, não está aceitando notas fiscais que não estejam em conformidade. Este é o posicionamento da diretoria corintiana em relação a direito de imagem. Quanto a luvas e também premiações, ela reconhece os débitos com os jogadores. Agora, o trabalho da nova diretoria é amenizar o efeito da notificação do Memphis Depay no elenco. Lembrando que o elenco corintiano se reapresenta no próximo sábado, voltando dessas férias durante a Copa do Mundo de clubes, e o grande trabalho agora é amenizar esse impacto para não ter um elenco insatisfeito na sequência de trabalho do professor Dorival Júnior. Lembrando que o Corinthians é apenas o 10º colocado no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, a outra competição que restou nesta temporada, encara o Palmeiras nas oitavas de final. A reapresentação será no sábado e aí a gente vai entender o efeito desse impacto da notificação do Memphis Depay no elenco do Corinthians. Pois é, a dúvida é saber se ele vai se apresentar com os jogadores ou não. Agora é uma questão de tempo, o Corinthians vai ter aí uma injeção de grana com a renovação do contrato com a Nike, 100 milhões vão ser adiantados para o Corinthians, 50 num primeiro momento, acho que na assinatura do contrato, depois mais 2 parcelas, e isso vai dar um respiro para o Corinthians. E a grande questão que fica, o Depay vai se apresentar, ele já notificou o Corinthians pela segunda vez, através dos seus advogados, desse atraso aí nos pagamentos. O jogador europeu não está acostumado com o que acontece no futebol brasileiro. Dia 30 é dia 30, tem que pagar, não é dia 15, não é dia 10, não é dia 50. Venceu o prazo, tem que pagar. Eles não estão acostumados com isso, e isso já é uma rotina, infelizmente, no futebol brasileiro. Porque hoje, ser bom pagador acabou virando uma virtude no futebol brasileiro, não é obrigação. E isso tem que mudar, o fair play está chegando, tem uma comissão em estudo já que no prazo aí de no máximo 3 meses, deve apresentar propostas, e aí nós vamos aguardar para ver como é que se desenrola essa situação. Porque não é possível o futebol brasileiro continuar sendo tão caloteiro como muitos clubes aqui no Brasil são. Isso não é privilégio só do Corinthians. Muitas equipes devem e não se preocupam com essa história. Isso é muito ruim para quem é bom pagador, cumpre as suas obrigações, acaba sendo prejudicado com quem não cumpre com as suas obrigações e dentro de campo tem as mesmas regalias. Oi, Maria. Chupa, mano, seu trouxa. Nossa, olha aí, ó. Deitada. E deitado, hein? Então. Mas pelo menos não ferrou nenhum idoso. Não problema. Mas, ô, mano, só repassando, ele disse que queria grana até ontem. Teve algum desenvolvimento? Atualização. Até agora não, Sombra. No Corinthians ele não honrou com o compromisso ainda que deve essa quantia pro Memphis. E possivelmente não vai honrar, porque não tem esse dinheiro pra pagar o cara à vista. E vou te falar, Sombra, se pagar um Memphis à vista, devendo premiações e restante de dinheiro para outros jogadores, ferra o time. É melhor continuar dando calote no holandês e quando tiver, paga todo mundo de uma única vez. Porque se você privilegiar um único jogador, ferrou. Isso daí pra rachar elenco é 2 minutos, velho. Então é melhor continuar com o calote aí. Eu acho que ele também tá querendo uma posição muito rápida de quando vai receber esse dinheiro. Porque agora é o seguinte, vai abrir janela, ele quer saber também da vida dele, ó. Conforme for, vou me acertar em outro canto. Exatamente. Né? Eu, Sombra, vou falar a real pra você, cara. O Memphis, ele foi legal até aqui, legal, ponto, acabou. O Corinthians tentar tratar o Memphis ali até o término do seu contrato, que é no final do ano que vem, pagando essa quantia de dinheiro que ele recebe, ainda mais com esses gatilhos que tem, dá assistência, faz gol, não sei o quê, o cara tem realmente aí esse percentual aí de acréscimo dentro do contrato. Cara, é um tiro no pé. Se você for analisar, Sombrar, hoje, pra mim o melhor jogador que o Corinthians tem no elenco é o Garro. É fato, é evidente. O segundo melhor é o Yuri Alberto, que apesar da lesão aí que ele teve, mas é um cara que vem contribuindo muito mais do que o Memphis. O Memphis, Sombra, eu acho que ele é um jogador tecnicamente muito bom pro parâmetro do futebol brasileiro. É um dos caras que podem fazer a diferença dentro do time do Corinthians. Isso é fato também. Só que eu acho que o Memphis, ele entrega menos do que ele pode jogar. E o Finazzi Bonito é o segundo melhor, é isso?
Então, o Yuri Alberto, Sombra, apesar dele ter tido uma fase ruim e o Quintino até de maneira sórdida, ele deu esse rótulo pro Yuri Alberto de sórdida. O Quintino, né? O Quintino. Mas o Yuri Alberto, ele tava muito bem, cara. O Yuri Alberto tá muito bem. E pasmem, Sombra, não tem jeito, cara. Não tem jeito. O Corinthians, ele é obrigado a se desfazer de jogadores pra conseguir preencher o montante financeiro que ele vai precisar pra tentar fechar o ano no azul. O Corinthians, ele precisava vender, Sombra, 181 milhões em transações de jogadores esse ano. Nossa, se eu não me engano, acho que bateu a casa de 80 com os moleques que o Corinthians vendeu. O Biro, teve um outro moleque aí também, que era de categoria de base, o Corinthians conseguiu vender, chegou acho que nos 80 na composição. Tá faltando pelo menos um pouco mais da metade. Ô Maurício, que fim levou aquele Moscardo que vocês venderam pro Paris Saint-Germain, velho? Ele tá lá, mano. né? Tá lá. Nossa, mas o Corinthians Ele não tinha bem sido mesmo, hein, mano? emprestado a um outro time? Não sei, ele tava machucado em tempo, depois... O cara vem de bem mesmo, hein? Segundo o jornalista Samir Carvalho, né, mano, ele falou o seguinte, que o Memphis entrou em contato com a diretoria do Corinthians, afirmando que não tinha conhecimento de uma possível ação judicial movida contra o clube. É lógico, né? Por falta de pagamentos. Ele falou que isso aí foi uma atitude, uma medida tomada pelo seu departamento jurídico e que ele não tinha conhecimento disso, né? Ô, Mota, isso daí é ridículo, porque quando você assina... não informou previamente, né? Apesar de toda essa situação, Memphis afirmou à diretoria que vai se apresentar sábado normalmente. E o Eu acho que ele pode Moscardo ter falado isso... Oi, diga. foi emprestado pro... É um time que eu não conheço, confesso. Deixa eu pegar aqui. Reims. Stade de Reims. É o Emprestado Rennes. pelo PSG. É o Rennes. Não, é o time É o de Rennes. primeira divisão, gente. É um time vermelho e preto, se eu não me engano. Isso Mas, Vermelho, isso aí. com relação ainda ao Memphis, ô Motinha, pra mim isso aí é desculpa esfarrapada, porque, primeiro, se você assina uma procuração pro seu advogado, você dá direitos ao cara. Segundo, o teu advogado, ele não vai ter uma instrução jurídica se você não autorizar, ele não vai realmente entrar com uma ação, ou pelo menos uma notificação, mesmo que seja extrajudicial, se não houver uma autorização da tua parte. O cara tá ali cuidando dos seus interesses. O cara é contratado pra te prestar o serviço. Então, nesse ponto, cara, eu acho que o Memphis quis dar aquela assustadinha na diretoria. Bacana, tá aí, me paga. E vou te falar, Sombra, se pintar uma proposta, dizem que é do Besiktas, o Corinthians ele recebe 5 milhões de euros na transação. 5 milhões de euros. Acho que a multa rescisória é de 10, ele tem direito a metade da multa. Então, melhor pegar 5 conto na mão do Coringão aí com relação à transação do Memphis do que tentar aí pagar esse contrato até o final, porque eu acho que o Corinthians vai tomar na lomba. E Portugal, o Reims caiu pra segunda divisão, tá na Liga 2. Agora sim. Por causa do Moscardo. Ligue D. Ligue D. Ó, o Pelim falou que o Moscardo tá lá no Mundial, viu? Ele foi reintegrado ao grupo. Porque acabou o contrato em junho de 25. Viu, mano? Aí que você falou, né, das metas que tem que bater. É que também, o meu como o seu, a gente fala, vendeu 100 milhões, tá? Quanto disso ficou na mão de intermediários? É difícil, Sombra, porque os contratos ali que envolvem o Corinthians, sempre tem um. Até quando não precisa ter, aparece. Então você imagina, precisa vender 150 milhões. Aí o clube vende 150 milhões, você fala, legal. Tá aqui, olha, faz a conta simples, né? Você pega o valor em euro, multiplica pelo dólar, pelo câmbio equivalente, lá, bateu 150. Se cada transação, a comissão for 10%, 150 já são 135. E fora isso, Sombra, também tem, porque os caras fazem aquela conta porca do quanto tá vendendo, mas não quer saber qual que é o percentual. Por exemplo, o Yuri Alberto, se o Corinthians vender, o Corinthians tem 50% do valor da transação, o restante é do Zenit. Mas, mano, conforme o Memphis... Eu acho que o Yuri vai embora, hein? Deve ir pra Inglaterra. Agora, quanto ao Memphis, cara, eu não sou corintiano, não conheço o Memphis, nunca vi. Mas toda vez que ele entra no campo, eu sinto que o cara se dedica. Ele não veio aqui passear. Ele pode ser caro, eu não sei quanto custa, não sei... O cara também não colocou faca na cabeça de ninguém pra ser contratado. Mas toda vez que ele joga, eu sinto que ele se dedica no jogo. Já teve jogo, hein? Já teve jogo que já vi ele colocar a mão na cintura, viu? Já, você não acompanha mais que eu, mano. Viu, Portugal? Eu também. Mas eu acho que ele é um cara que ele, às vezes, ele tá sozinho, não tem nem com ele tocar a bola. O time é ruim. Mas assim, você acompanha mais que eu. Você quer ver se o cara tá se dedicando mesmo, Portugal? Quando ele perde a bola, põe a mão na cintura e finge que não é com ele, não acompanha o lance. Bom, vamos lá, mais uma corneta. Vou te dizer uma coisa, o Babi falou que você subiu até em carro de som pra fazer campanha pro Augusto, é verdade? Nossa. Jamais. Não? Aliás, num grupo que eu tenho de muitos corintianos, eu era criticado.
falavam que eu era da patota do Duílio, porque eu não falava, olha, espera, calma, pintavam como salvador da pátria, eu espera, é todo mundo no mesmo barco ali, vamos esperar. Aí, deu no que deu. Eu não sei, gente do céu, olha, você é um cara que sempre se mostrou super esclarecido aqui. O Mano sempre se mostrou super esclarecido, menino inteligente. Mesmo o Mano 2000, o do bagulho, no bagulho era muito inteligente. Era. Né? O Mano Não tá atual ligado, e o né? Mano 2000. Mas eu vou falar um negócio pra você. Gente, vocês não ouviram a entrevista do Augusto na primeira candidatura dele no estádio universitário? Vocês precisavam esperar ele assumir a presidência pra saber onde ia Mas, parar. Sombra, A roda eu gigante. falava É o isso desespero, antes. Sombra. Assim, É o desespero. Pode falar, mano. Não, mas, ô Pelinho, a questão, por exemplo, quando a gente vê o André Negão num debate com o Augusto Melo no Mesa Redonda, que ele não consegue formular uma frase. O Augusto, não é que a torcida do Corinthians tinha ele como se fosse talvez aí o descobridor dos sete mares. Pelo contrário. Só que a torcida do Corinthians preferiu acreditar numa incógnita do que numa certeza de ruindade. A primeira entrevista dele que ele falou, Pelinho, aqui no Estádio 97, inclusive, que o projeto dele era criar uma roda gigante dentro do Parque São Jorge, a gente riu dele. Eu lembro. A gente riu dele. Só que passado-se o tempo, a gente falou, pode ser que ele tenha melhorado. E quando ele assumiu, Pelinho, vou te falar, eu tinha, pelo menos aí diante do discurso que ele utilizou na candidatura dele, que ele faria e aconteceria dentro do Parque São Jorge, que ele faria uma limpa, que ele abriria a caixa de Pandora, que ele mandaria tudo que não presta embora. Eu falei, eu vou dar o benefício da dúvida pro cara, vou acreditar até a página 2. Agora, a partir do momento que ele sentou no trono, fez merda pra cacete. O que o Augusto Melo fez de merda, e muitas vezes ele se escora naquela, recebi uma herança maldita, não cola mais. Claro. Porque o que ele fez de merda dá pra adubar a América do Sul. Então, cara, vou te falar, tem que vazar também. Ô, mano, acho que você até falou um dia aí no programa, cara, ele tinha a faca, o queijo, ele tinha a geleia, ele tinha tudo na mão. Cara, ele conseguiu estragar tudo. Eu lembro que no comecinho não saía de programa de TV, era aquilo, acabou a farra, não sei o que, eu vou fazer, vou acontecer. Cara, o cara foi se perdendo, ele conseguiu, tá num nível igual do Duílio. Ô, mano, eu vou falar pra você, ele tá no poder o quê? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Isso. Cara, eu nunca vi tanta coisa ruim no Corinthians em 1 ano e meio. Parece que aquilo perdeu o comando E olha que total. vocês são bem ruins, tradicionalmente. Hã? Eu nunca vi tanta coisa ruim, tradicionalmente vocês são bem ruins. Não, mas ô Pelinho, sabe por quê? Eu acho que sempre aconteceu, só que antigamente a renovação e transparência estava blindada, então não vazava o que a gente sabia que estava acontecendo nos bastidores. Agora, quando entra uma oposição e você tem ainda uma renovação e transparência por trás, existe um interesse também em divulgar os podres. Mas não quer dizer que antigamente não acontecia. Vindo de Duílio, vindo de Andrés, é sempre a mesma tranqueira. O esgoto é o mesmo, só muda a merda. Acontecia, mano, mas, cara, quando ele assumiu, o Corinthians tinha um patrocínio de uma outra casa de aposta, certo? Eu não sei se foi birra, o que foi, ele não. Vou tirar porque eu não quero, porque é da outra gestão, eu pago a multa e vamos colocar a nova. Aí colocou a nova, que foi essa que tá dando problema. Aí no final das contas, essa deu problema, a antiga ele não pagou a multa, elas entraram com uma ação contra o Corinthians e essa nova deu todo esse enrosco, deu polícia. Ô, mano, o cara é presidente do Corinthians, o cara tá devendo pra influencer que faz rifa no Instagram, cara. Tá de brincadeira. Onde foi parar o Corinthians? Buzeira, né? Tal do Buzeira. Não, sem contar, Pelim, o próprio Augusto, ele criticou muito o Duílio com relação a aquele contrato que ele fez aí do estacionamento da Neoquímica Arena. Ele fez a mesma coisa agora com a empresa de segurança e limpeza. Ele, há poucas horas de ser empichado do cargo aí pelo Conselho, ele não foi em definitivo ainda porque vai acontecer a eleição da Assembleia Geral do Associado dia 9 de agosto. Mas ele também fez uma ampliação de contrato de uma pessoa PJ que teria como rescisão contratual 1 mês de salário, ele ampliou para 3. Então esse cara também é outro que é farinha do mesmo saco. E vou te falar, Pelinho, é uma decepção enorme, cara, porque, por exemplo, quando você forma a tua diretoria, e a gente já presencia que o Augusto ele tá mais perdido que azeitona em boca de banguela,
Quando você começa a trocar cargos de confiança, cara. Por exemplo, o Augusto, ele trocou pelo menos 3 ou 4 vezes toda a sua diretoria. Mandando o cara embora do marketing, mandando o cara embora do departamento de futebol, mandando não sei quem embora. Cara, você não pode fazer isso. Sua diretoria, irmão, é aquele cara que tem que morrer junto contigo. É aquele cara que tem que tocar o violino com você com o Titanic afundando. Você não pode, de forma alguma, colocar favores à frente do interesse do clube. Quando ele entra lá, por exemplo, com o Rubão, o seu homem forte de futebol, tava na cara que ia dar merda. Tava na cara. O Rubão falou aquele monte de besteira na mídia, sabe? Tipo, agora acabou a farra. O Corinthians nem tava montando um time e já tava pronto pra tomar uma rasteira daquele Rojas, que os caras conseguiram fazer uma modificação de contrato lá, que se o Corinthians não pagasse, ia ter que executar a multa contratual à vista. Cara, olha a burrice que esses caras cometeram. O Augusto dinamitou a própria administração dele. Mas, mano, só pra... Eu que eu queria falar um negocinho do Memphis, mas só pra finalizar do Augusto, cara, se ele fosse preocupado com o clube mesmo, tal, essa votação que vai ter dia 9, ele já tinha que renunciar antes. Nem fazia essa votação pra ele voltar. Porque eu tenho certeza que se o sócio concordar que ele volte, ele vai voltar. Ele não vai renunciar, ele vai assumir o posto de novo, você pode ter certeza. Concordo. Ele não vai correr do poder, porque ali, mano, tá muito claro. Todo mundo quer o poder. O clube é segunda, terceira opção. Os caras querem o poder e querem encher o bolso. O clube, por isso que tá jogado às traças. Ninguém liga pro clube, mano. Isso aí ficou bem claro agora. Os caras querem o poder e fazem de tudo pra ficar lá. Tudo. E rapidinho do Memphis, concordo com você. O Corinthians, um clube como o Corinthians hoje, que tá devendo bilhões, não tem como manter um jogador como o Memphis ganhando 4, 5 milhões por mês. Não tem como. Isso é um absurdo. Aproveita agora que tá dando esse imbróglio, faz um acordo com ele e tchau, manda embora, deixa ele ir lá pra Europa, tem um clube da Turquia atrás dele, deixa ele ser feliz lá e acabou. Não tem como o Corinthians manter um jogador assim. E vou te falar, você falou agorinha aí da premiação, eu não duvido nada dos caras quitarem ele e deixar o resto na mão. Eu não duvido nada. E se fizer isso, Pelim, vou te falar, é o primeiro passo pra começar a brigar dentro do Z4, você não acha, não? Com certeza. Agora eu vi que até o Coronado estão devendo para ele quer fazer uma rescisão e são 10 milhões. 10 milhões devem pro Coronado de luvas. 10. Ele tá tentando fazer uma rescisão e receber essa grana. Quer dizer, só notícia boa, mano. Mas eu pra você, Pelim, eu chegaria num acordo. Você. Eita. Não, mas pra você agora aí, com relação a essa janela de transferências, você tá otimista que o Corinthians vai conseguir aí trazer alguém? Precisava, mano, mas eu acho muito difícil, cara. Eu acho muito. Não Também tem dinheiro, mano. Não tem dinheiro, vai trazer quem? Por isso que eu falo que o Corinthians não sai do lugar. Porque não tem dinheiro. Aí contrata. Claro, fez uma bela janela ano passado, trouxe esses caras no meio do ano. Mas agora, vamos trazer porque precisa, mas não tem dinheiro. Aí traz aquele jogador que ele não vai ser titular. Ele não é aquele cara que vai chegar e jogar, é mais um pra comprar, pra ficar no grupo. Aí vai ficando lá, aí não joga, é reserva. Que nem o Corinthians hoje tem 4 laterais esquerdos. 4. Quer dizer, um nunca jogou quase. Aí 3, o Hugo, coitado. Então não adianta, trazer por trazer, mano, sem dinheiro. Eu sei lá, eu dispensaria o Memphis, abrir um espaço na nossa folha de pagamento, também dispensaria o Coronado, já que tá devendo. E aí sim, eu acho que dava pra trazer alguém, mas que precisava de um zagueiro urgente, um cara no meio campo e uma beirada, tá louco. Outra, só pra finalizar. Vocês vão ter 100 milhões da Nike pra contratar agora, segundo o Samir Carvalho. 100 antecipação do contrato. Tudo bem, mas já foi assinada a prorrogação do contrato? Não, ainda não. Será que nos próximos dias? Não foi, ainda tem que ser aprovado essa renovação. Salvo engano, Pelim, vai ter acho que uma reunião agora no começo da semana que vem para eles alinharem as últimas cláusulas ali, para que seja assinada essa prorrogação. E tem comissão? Com relação... Aí eu te pergunto, Sombra, e se não for assinado? Só faltava, né? Deixa eu te perguntar, mano, e se essa prorrogação não for assinada antes do dia 9 e o Augusto voltar, e aí? Então, mas pra falar a verdade, ô Pelim, o Osmar Stabile hoje ele é presidente do clube. Ele pode... mano, mas daqui 2 semanas ele pode não ser. Dele. Mas aí já tá assinado. Então, mas aí que tá. Já tá assinado, porque é a mesma coisa, se o vice-presidente do Brasil, o vice-presidente do Brasil, ele assume o cargo se o presidente for viajar.
Se ele assinar alguma coisa aqui dentro do Brasil, o Brasil tá realmente sob a tutela dele. Tá valendo. Porque existe de fato ali a substituição do cargo. O cara viajou, o cara tá afastado, o vice assume e o que ele assinar tá exposto, Não, porque concordo, não. ele de Eu fato é digo que presidente. Eu digo se não tiver assinado até lá, isso que eu tô falando, entendeu? Mas olha, Pelim, tá muito Mas eu acho que vai. Mas olha, Pelim, na boa, eu tava só acompanhando aqui. Muito ruim, baixa o nível. É triste, só vocês falando de time quebrado. Putz, meu Deus do céu. Teu Não rego. dá. E mesmo assim... Nossa, eu fico Corinthians até é tão deprimido grande. de ver que o time de vocês está quebrado. Tá o louco. seu não tá não, viu, Cara. Trica? O seu não tá Ô, não, Sombra, vai, se fecha aí. Mas, ô não é Pelim, querendo ser fanfarrão. Mas o Corinthians é tão grande assim, a camisa, o clube, que mesmo com esses caras lá há anos, tentando quebrar, brigando por poder, o time ainda é campeão, tem uma camisa que vale muito, todo mundo quer patrocinar. Se esse time fosse um pouquinho só bem dirigido, cara, esse time, nossa, meu Deus do céu. Mas, ô Pelinho, era isso que eu ia infelizmente- falar a respeito de patrocínio, cara, contigo. Se você fosse dirigente do Corinthians hoje, você aceitaria o site de acompanhante aí como parceiro? É claro, por que não? O que Eu mais também, tem por cara. aí é Vocês isso? estão de Por que não? brincadeira. Vocês estão de brincadeira. já É tá o uma fim da zona já. picada. É o fim da Olha, picada. Mas por Não é que fim da não, picada. Sombra? Por que não? Não. Agora eu te pergunto, Não. peraí, se o time aceita, se o time Você aceita consome patrocínio de pornografia, casa de seu aposta, hipócrita. Se o time aceita patrocínio de casa de aposta, por que não pode aceitar da Porque eu acho que isso é ruim. Isso é ruim, inclusive, para os outros que estão ao lado. É diferente. Não, mas aí que Cara, tá. É o que eu sim. falei, Sombrar, no começo aí nas manchetes. Pode A ter um própria preconceito empresa. Então, mas a própria empresa, e dentro dos patrocínios, quando você faz ali com a camisa e tudo mais, tem aquelas cláusulas que protegem contra empresas que podem estar sendo associadas aí junto com a sua camisa, e os patrocinadores aceitam ali, e o clube também, que não pode colocar qualquer empresa que possa manchar a tua imagem. Mas, por exemplo, o site de acompanhantes aí, Sombra, eles estavam sugerindo uma parceria com o Corinthians, que não quer dizer necessariamente que possa ser... É permuta? Na camisa. Não precisa necessariamente ser na camisa. Você pelo pode que eu li, não ceder, era por na exemplo, camisa, uma podia placa ser de no publicidade. CT. Exato. Ué, qual que é o Podia problema de ser, você pelo que eu li, colocar foi isso aí ali... mesmo. Eles queriam Então, uma você pode parceria, colocar, não queria Pelinho. nem numa... Deixa eu questionar uma coisa. Esse dinheiro ia salvar a lavoura? Não, era só pra quitar a dívida com o Memphis, Não, um eles negócio iam e, assumir teoricamente, se livrar disso. Ele já assumiu o Os negócio do 6 Memphis. milhões de reais? Putz, a vida, hein? 6 milhões e meio. É que eu também não entendo. Quando saiu esse negócio do Memphis, falaram que a casa de aposta ia pagar 75% do valor do salário. Aí depois sai que não são 75, é só 25, o resto do clube que paga. Quer dizer, nunca é as claras. Tudo sempre tem um porém, tudo sempre... Você sempre para tem de uma falar do surpresa meu no time. Corinthians. Você para de falar do meu time. Mas, ô Pelim, o que falaram na oportunidade lá é que a patrocinadora concederia ao Corinthians aí 57 milhões para contratar um reforço de nível mundial, um cara que fosse emblemático, um cara midiático, enfim. E o que passasse desse valor, o Corinthians teria que arcar. Agora, com relação às cifras aí, eu não sei exatamente ao que se refere. Mano. O que Mano, tá devido você- realmente pro Memphis aí é um pouco de direito de imagem e a premiação do Campeonato Paulista que não foi Não, o pago, que salário acho que tá em gira em torno de dia, 4 de milhões e carteira. 700. Então é isso, Fiel. Finalizando aí com o pessoal do Energia 97, já deixando os créditos na descrição e também com o pessoal do Esporte Total da Band. Cara, é inacreditável, cara. O Memphis receber quase 6 milhões. Se fosse o Corinthians, quando pegar esse adiantamento aí da Nike, que é 50 milhões, até agora ninguém sabe direito se é 50 milhões no ato da assinatura e mais 2 pagamentos de 25 milhões no final do ano e no meio do ano que vem. Ninguém sabe. Ou se é 100 milhões ali no ato, né? Se for 100 milhões no ato, sei lá, paga o que deve pro Memphis aí, tenta ver um time, parece que o Besiktas da Turquia queria ele, outro time aí. Mano, libera pela 10 milhões de euros, né? 5 milhões fica pro Memphis, 5 milhões pro Corinthians, já era. Deus, tchau. Mano, porque dá pra perceber que parece que ele não tá com vontade de jogar no Corinthians mais, cara. O cara ali falou que todo jogo parece que ele demonstra raça. Não, negativo. Tem partida, cara, que ele perde a bola e ele nem se esforça pra tentar recuperar. Ele fica andando ali, moscando, esperando a bola no pé. E isso acaba afetando os jogadores do time, cara. O Garro, por exemplo. Mano, o Garro pediu pra sair quando perdeu a 10, cara. É ridículo, mano. Custava o cara falar, não, deixa o cara com a 10 aí, eu sei que tá em contrato, mas deixa o Garro com a 10. Não, ele não quis nem saber. Não quis nem saber. Pegou a 10 do cara e já era, mano. Ô, na moral, muitas coisas assim que, cara, é coisa de gringo. Os caras têm um ego muito, muito inflado. E com relação ao Coronado, também já deu, né? 2 milhões por mês, jogador que é reserva. Às vezes que
teve oportunidade de jogar, não demonstrou muita coisa. Dá pra contar nos dedos as partidas que o Coronado aí jogou bem, então é complicado. Eu liberaria o Coronado, tento fazer uma rescisão amigável aí, onde o Corinthians não saia mais prejudicado, né? Porque, meu amigo, tá difícil, hein? Então é isso, comenta o que você achou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão. A gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida. Isso é claro, quando tem vídeo, tem dia, ainda mais nesse período aí, Super Mundial, de férias do time, tem dia que não tem realmente vídeo, tem dia que tem menos, tem dia que tem mais, então depende. Então comenta aí, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!